Para explicar melhor sobre esse assunto, eu converso com a gerontóloga, professora Débora Guedes, que já está aqui. Também recebo 2 colaboradores da TV de idades diferentes, que se dão muito bem, que é o Anton Ventura, que ele é produtor, e a dona Rita de Cássia, professora. Beijo, Débora. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Rita? Vamos então começar... Vamos começar com eles, Débora? Vamos começar falando do conceito, né? E depois a gente vai para a história de fato de como vocês se dão bem aqui e trabalham... Não trabalham juntos, né? Não mais, mas já trabalharam. Já trabalhamos. Ok. Bom, Débora, está cada vez mais difícil ou tem se tornado mais fácil porque a nossa cabeça também está mudando? Para a questão da terceira idade. Existem os dois aspectos, né? O que a gente fala da relação entre as gerações é a relação intergeracional. É uma relação de coeducação. Então, nesta relação, a gente aprende e ensina, né? Então, nós vamos encontrar alguns conflitos pela dificuldade de ensinar ou de aprender, mas é nesta convivência que os legados também se passam, né? Então, os princípios, os valores, quer seja para eles serem reproduzidos ou desconstruídos e reconstruídos. Quer dizer, então, é nessa convivência que o mais jovem vai aprender com o idoso, com o mais velho, e o mais velho também vai aprender com o mais jovem. Às vezes com um pouco mais de facilidade, depende de como o vínculo foi estabelecido nessa relação, dependendo da abertura que as pessoas se colocam, né? Mas, de modo geral, é um fenômeno que não tem como evitar, né? A convivência entre as gerações, ela está dada. E isso a gente tem que proporcionar. Eu vou falar uma coisa que acontece comigo, porque eu tenho uma filha de 12 para 13, e a minha mãe, que tem mais de 70 anos, a minha tia, nem sei quantos anos tem minha tia, ela sempre assiste o programa. Um beijo, tia Lígia. Então, porque assim, quando a minha filha, preste atenção, depois eu quero saber de vocês, quando a minha filha tá só comigo, ela é uma coisa. Quando ela tá comigo, com a minha mãe, ela é outra coisa. Minha mãe fala e minha tia fala que ela não é igual. Tipo, ela não faz as perguntas. Não sei se ela tem ciúme, porque ela fala, porque eu sou sua filha, né? Eu tô com a minha mãe, mas eu sou sua filha. É como se ela quisesse ser mais... Eu não sei o que acontece, mas muitas vezes ela tá só com a minha mãe ou só com a minha tia, aí ela conversa sobre vários assuntos e trocam experiências. Agora, eu tô junto... Não sei, não é tão igual como ela quando elas estão sozinhas. É porque é diferente mesmo, assim, as funções dentro desses papéis, nestas relações, elas são diferentes, né? Então, por exemplo, em relação aos avós, a gente fala de avosidade. Então, se a gente pensar num modelo como o seu, como o meu, por exemplo, os avós, as avós, eles conseguem estabelecer a avosidade, ser avós, né? Eles não têm o papel a função de educar, né? De ensinar, as regras e os critérios. Chega uma hora que vai embora para casa e a mãe e o pai que assumem, que tomam conta, que se responsabiliza ali. Diferentemente de uma relação onde os mais velhos, os avós ou as tias ou os tios... Eles têm que ser os pais, Os pais, eles serem os pais. Aí quando a relação é assim, a função ela fica diferente e aí não tem escapatória, né? Então o neto ali no lugar de filho, ele vai ter que se submeter, se sujeitar ao direcionamento destas que são os mais velhos. Mas o seu modelo, o seu exemplo, é um exemplo muito positivo, é igual ao meu também. Então, os netos convivem muito bem com os meus pais, com os avós. Mas quando você tá junto, acontece isso? É diferente. Diferente. Quando eu Parece que a minha filha me quer pra ela. Isso. Assim. E quando eles estão... Meu filho, quando ele tá com os meus pais, assim, ele fica também um pouco mais embebezado, sabe? Faz um pouco ali as vontades. A conversa é diferente entre eles. Deixa eu falar com a Rita, porque ela tava dando risada quando a gente tava falando. Você é avó, né, Rita? Eu sou avó. De quantos? De 3, mas 2 com 3 anos e 1 com 1 aninho. A minha de 3 anos, quando tá comigo, com a minha filha, com o genro, tá conversando, ela não posso conversar com a filha. Ela fica toda hora, mamãe, 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 só quer conversar, quer entrar no meio da conversa. Então ela não fica sossegada enquanto a minha filha não fala. Maria Clara? Maria Cândida, Maria Cândida. Não, Maria Clara minha neta. Maria Clara, você deixa eu conversar com a vovó primeiro, depois você conversa com a mamãe. Não, e quer conversar também, ela quer entrar no meio.
Ela não deixa eu conversar com a filha direto. E quando você está com ela ou com outros netos sozinha, você É diferente. É diferente. O que você consegue falar que você não consegue quando o pai ou a mãe estão junto? Conversar mesmo. Conversar, então, né? se ela tá Eles se sozinha abrem comigo mais, e com o avô, ela fica, é um jeito. Ela fica mesmo completamente diferente. Então, ela conta historinha, ela conversa, ela faz isso. Ela não quer chamar atenção. Que eu acho que a criança quer chamar atenção. Quando está conversando com outra mais velha, que é, no caso, a mãe. Então, por isso que a gente ela quer chamar atenção. É importante esse convívio do avô, da avó, com os netos, sem interferência também da criança. Da criança. Então, mas ela chama... Todos, acho que adolescente, criança, tudo. Eles não têm aquela coisa como a gente já teve antigamente. A gente era individual. Se a mãe estava conversando com uma outra pessoa, você não podia entrar no meio. A criança hoje é diferente. O adolescente é diferente, quer chamar atenção. Eles são assim. A criança, ela começa a entender que, porque assim, a mãe dela é filha da avó. Então, como que é essa relação, né? É difícil quando tá todo mundo, quando estão as três gerações juntas, né? A minha mãe se torna filha da mãe dela, mas ela é a minha mãe. A minha mãe é filha ou é mãe? Quem é mãe? É diferente. Assim, ela está, né? É um mas processo é criança e adolescente também, não é só a criança pequena, não, criancinha, não. O adolescente também é assim. Se eu tenho um sobrinho, adolescente, então ele também quer chamar atenção, ele está naquela fase de chamar atenção, está com 20 anos, para mim é um adolescente ainda, né? Quer chamar atenção. Deixa eu falar um pouco, é Anton. Anton, você trabalha em que produção? Eu trabalho na produção dos religiosos, Terço de Aparecida, Fortes na Fé e Benção da Noite. Certo. Bom, e aí você conheceu a Rita em que produção que você estava? Quando eu era produtor do Bem-vindo Romeiro, né? Nós recebíamos muitas doações de artesanatos e aí tinha que repassar para dona Rita, porque ela... Sou voluntária com o Padre Evaldo. O Padre Evaldo, sensacional. O Padre Evaldo, ele é ótimo. Acho que ele vem aqui amanhã, né? O Padre Evaldo é amanhã quinta, Então, bom, aí como que começou? Vocês começaram a ficar amigos? Então, a nossa diretora percebeu que a gente tinha uma boa relação e acabou deixando o bazar por minha conta. Falou, você toma conta que a dona Rita chegou, você repassa para ela. Então eu separava as peças que a gente ia mostrar no programa e tudo mais. Depois que usava, passava para dona Rita. Aí passou, a gente começou a conversar, eu ia lá, ajudava ela a arrumar as caixas, né, dona Rita? Tudo certinho. Aí quando tinha bazar também ia lá antes, ajudava ela, as necessidades, tudo mais. A gente foi ficando amigo e conversando também sobre o artesanato, porque minha avó fazia crochê, tricô. Então ela comentava alguma coisa que estava fazendo pro neto. Que o neto vai nascer, eu tô fazendo isso. Aniversário da minha netinha, né? A gente conversava bastante sobre isso, né? E às vezes, dona Rita do céu, preciso dar um presente, o que eu faço? Tem esse chale aqui, olha que bonito, leva esse que vai dar certo. Daí eu lá levava e realmente dava, né, dona Rita? Dava certinho. Você ainda chama ela de dona Rita? Todos me chamam de dona Rita, né? Ai, precisa tirar, né? Não adianta. Já brigou, mas não tem como. E aí vocês começaram a ficar amigos. A gente tem fotos, eu acho que de vocês. Quando posicionar, já vou pedir as fotos, vocês me avisam. Acho que já pronto? Tá pronto, pode chamar. Queria que vocês relembrassem. Olha, que fofos! Fala aí, Anton, que momento foi? Ou a Rita? Ali? Foi lá na TV, Foi na TV mesmo. Foi. A gente tava lá, ela chegou e falou assim, quanto tempo eu não te vejo? Porque às vezes ela some da gente, sabe? Ela dá uma fugida da gente. Mas vou cuidar de neto. Ela vai cuidar dos netinhos dela. Vai lá pra casa da filha dela, fica lá alguns meses, ela some um pouquinho. Depois ela volta, dona Rita, vem cá, vamos tirar uma foto. Ai, que bonitinha. Olha aí os dois. E hoje vocês são amigos de verdade, é isso? Você sente alguma... Você falou de tudo de positivo. Alguma dificuldade nessa essa intergeração aí, essa relação intergeracional? Não, né? Não, eu nunca tive nenhuma dificuldade com a dona Rita e nem com outras pessoas. Porque eu também tenho várias amigas e amigos que já são mais velhos do que eu, né? Então, nunca tive. Pra mim é igual. Lógico que os assuntos são diferentes, mas não tem... Mas quais são os assuntos de vocês fora o trabalho? Ela sempre pergunta da família dela, né? Ela tem os pais dela, né? Já são bem mais idosos. Né? E aí a gente sempre pergunta deles como eles estão, porque eu gosto muito de conversar, de saber as histórias, como era. E ela é daqui de Aparecida, né? Ela até estava me contando hoje na missa que ela conheceu muito o Padre Vitor, né?
E aí, e aí, como é que ele era, né? Eu gosto de saber, de conversar, de saber como eram as pessoas antes, né? Do tempo que a gente vive hoje, né? Entendi. Eu não tive meus avós maternos, e eu só tive uma avó, a mãe do meu pai, que ela... E ele... Né? Ela viveu, ela morou longe, né, de minha vida toda. Então eu sempre gostei de saber como meus avós eram, né, e como era o tempo em que eles viveram, porque eu tinha curiosidade, né, todo mundo tinha avô, por que eu não tinha, né? Então, daí ele puxou a vovó aqui pra ele. Não, minha mãe, né, minha segunda mãe. Então, eu vou... Pode falar. Não, eu também tenho facilidade de fazer amizade com as pessoas mais jovens. Porque você tem um espírito jovem, Rita, é por isso. Eu acho que é, porque eu gosto de... Toda alvoroçada, que nem minha mãe fala que eu sou alvoroçada. Então, eu gosto de conversar, eu gosto de brincar. Você aprende com os jovens? Aprendo muito, porque eles trazem a coisa atual para mim. Tanto que, às vezes, eles falam para mim, eu vou entrar no WhatsApp, a senhora manda uma mensagem. Senhora, porque todos me chamam de senhora lá na TV. Manda uma mensagem para mim. Eu falei, computador não é comigo. Se você quiser conversar, vamos conversar pessoalmente. Não. Você vai entrar na tecnologia porque tem muita coisa boa. Daqui a pouco a Débora vai falar. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação dos dois, se você fizesse uma análise. A gente já volta, vamos falar de tecnologia, porque hoje tem muita coisa para terceira idade, tem muito Facebook. Aplicativo. O WhatsApp já é o básico, né? A Débora Guedes, ela é professora na Univap, tem cursos lá pra terceira idade, já fui lá, indico muito, é em São José dos Campos, né, Débora? Isso mesmo. Você ouvindo a Rita, vou te chamar de Rita, tá? Rita e o Anton. É que esse nome não é tão fácil, né? Um monte de TV Anton. É que nem me chama Maria Cândida, Maria Cândido, Maria Fernanda por causa da atriz. É Maria Cândida. Bom, então vai lá, analisa aqui o que eles falaram. Eu acho assim, me vem essa questão da identificação, né, entre os assuntos, e eu acho que essa disponibilidade mesmo de fazer a troca, mas acima de tudo a experiência do Anton, né, da ausência da avó, eu acho que abre um espaço que a Rita ocupa aí de uma forma tão especial, né, porque ela é super antenada, tem um olho brilhante querendo saber da vida, também querendo saber dessa novidade, né? E o Antônio podendo oferecer. Mas acho que essa é a principal questão. A troca, né, e o encontro entre eles, o encontro intergeracional acontece bastante porque ela busca, porque ela está aberta e porque ele também tem um espaço disponível, né? Então, tem uma questão que é real e eu gostaria de abordar aqui, é que às vezes o idoso, ele não... Deixa eu ver como eu vou colocar, acho que você já sabe o que eu vou perguntar. Com a família, às vezes, o neto não tem tanta paciência, às vezes, de ensinar tecnologia e tudo. E uma outra pessoa, como o Anton, vai lá e ensina. Acontece isso muito. Às vezes, um vizinho mais jovem vai lá e fica com a pessoa que tem mais idade e tudo. Por que isso acontece? Isso acontece. Nós já fizemos lá na Faculdade da Terceira Idade da Univap projetos intergeracionais. E assim, nós tivemos uma experiência de fazer uma troca de cartas entre alunos jovens de colégio com os idosos da Faculdade da Terceira Idade. Que legal. E essa troca de cartas mesmo, eles fizeram os bilhetes, a gente levou para os jovens, depois os jovens devolveram, responderam os bilhetes para os idosos, aí depois de alguns meses eles se encontraram. E foi lindo o jeito que eles conseguiram se comunicar. E nessa experiência, eles relatavam exatamente isso que você está trazendo, que é assim, com a minha avó, eu não me sinto às vezes tão à vontade de falar desse jeito, né? Então, assim, por causa do vínculo. Às vezes o vínculo, ou o jeito que as pessoas se relacionam dentro da família, ou às vezes o limite, o obstáculo que tem, ou que aquele jovem, aquela criança convive, cresce percebendo que às vezes não tem muito diálogo, ou até características da própria fase mesmo, né? A fase da adolescência tem características peculiares, né? Difíceis. Sabemos. Então, quando vai se relacionar com alguém que não é da família, aquela educação, a moral, o cuidado vem um pouquinho. Exatamente, né? Ainda bem, né?
Ainda bem. Mas como a gente se existe solução para isso? O que tem que ser aberto pro neto e aberto pro avô? Como você falou, eu acho que é estimular a convivência, tanto dentro de casa, na família, quanto falar sobre isso, como você faz aqui no programa, e nos espaços, nas escolas, nas instituições, a gente estimular a convivência entre as gerações. Porque é neste lugar que a gente vai conseguir desconstruir, sabe, esse distanciamento que às vezes uma educação mais tradicional traz, que o mais jovem não pode falar enquanto o adulto está falando, que tem que respeitar o idoso, mas às vezes é imposto esse respeito. Então a gente está aprendendo a como construir essa relação, porque a terceira idade está ganhando um grande empoderamento, né? A gente fala muito de empoderamento feminino, mas esse empoderamento da terceira idade, ele é real e está acontecendo já. E daqui a 30 anos, quando tivermos uma população cada vez com mais idade, na terceira idade, maior, né, o número, aí a gente vai ver todo mundo empoderado e vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, todo mundo conseguindo falar o que pensa, o que sente, bom, né? Convivendo, vai ser... Meu sonho. Anton, queria que você deixasse aqui para finalizar, o que você aprendeu com a Dona Rita? Dona Rita. Bom, aprendi muita coisa, né, Dona Rita, com a senhora. Eu sempre coloco Dona Rita e senhora porque por conta da questão do respeito, né? Eu acho que a Dona Rita é muito parecida com a minha mãe também, muitas coisas, né? Então, é sempre o respeito que eu aprendi, né, na minha casa, na minha família. Mas a Dona Rita me passa muitas coisas de valores também, né? A relação dela com a família dela, com o esposo dela, ela me conta tanta coisa de quando ela morou fora, né? Então, ela me passa muito aprendizado e questão de valores, né? Porque eu trago para minha vida, como ser, né? Ela sempre me dá conselhos de ser um bom amigo, um bom filho, um bom esposo, o dia que eu me casar com alguém, né? Então, Dona Rita é uma conselheira também, né? Ai, que ótimo! Que bonitinho! Ai, que lindo! É lindo, né? E Rita, o que você aprendeu com ele? O Anton é uma pessoa super espontânea. Então, eu já acho que eu sou assim, meio alvoroçada, que não eu falei, mas eu acho que eu sou meio extrovertida. Não extrovertida, é bem assim, introvertida. Converso, brinco, mas a partir do momento que ele me deu essa oportunidade de brincar, conversar, falar, às vezes até bobagem a gente fala, às vezes sai um palavrão, né? Então, a gente foi... acho que eu me abri mais. Não fiquei só pra mim. Tem hora que fica só pra você, eu acho que não é o correto. Entendi. Que então, legal, ele, com essa juventude dele, abriu essa porta pra gente poder ser mais aberta. Abriu para ser aberto, olha só, ficou certinho. Dá um abraço! Ai, que gostoso! Esse aqui é um filho. Muito bem, lindo, muito bom. Nossa, é muito bom. Não é só amor então, entre não vocês. são, com ele e com vários outros, né, Anton? Não foi só com ele, assim. Então, acho que englobei todos, como se eu quisesse abraçar todos eles, para mim, assim, sabe? Que bom. São todos fofinhos. Que bom. Quero agradecer, então, a professora Débora Guedes. Vou deixar o contato, né, que é 0 operadora 12 3928 9829. Esse contato é da Univap, da Faculdade da Terceira Idade. Vou dar o site para você da Faculdade da Terceira Idade, da Univap, www.univap.com.br. O Facebook é Faculdade da Terceira Idade, Univap. Então, se você se interessa por um curso, por conviver mais com a terceira idade, vai lá no site. Quero agradecer o Anton Ventura e também a Rita de Cássia Nunes. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo na semana de aniversário, todo mundo de camiseta amarela. Quero uma camiseta amarela dessa também. Deixa eu ver o que tem atrás. Ah, tá escrito Rede Aparecida. Tá ótimo. Também quero essa camiseta amarela, hein?